vos peço, Antônio, pelas vossas trezenas queridas, que nos lance a vossa bênção. Bom dia, irmãos e irmãs, a vocês que se encontram aqui e a vocês que nos acompanham pela nossa rede social. Nós estamos com o nosso Santo Antônio em seu lar, nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Iniciemos essa nossa celebração, Santo Antônio em seu lar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, irmãos e irmãs, estamos na nossa trezena de Santo Antônio, no seu 8º dia. E o 8º dia tem como tema Santo Antônio, exemplo de união do ser humano com o Criador. O texto diz o seguinte: como almejo conseguir uma vida de união com Deus? União tal que me faça desapegar o coração de tudo que é passageiro e desnecessário à minha felicidade real, tal como o Senhor o deseja. Se a minha vida estivesse, de fato, em consonância com a vontade divina, sei que o meu trabalho e o meu repouso, minhas dores e alegrias, meus desejos e lutas teriam outra dimensão, a dimensão do amor que se entrega à pessoa amada, nela confiando plenamente. Hoje eu revejo a minha necessidade de unir-me a Ele, para transformar-me e poder dizer: já não sou eu que vivo, Ele vive em mim. Com esta graça, peço-vos que me concedais também, num momento de silêncio, vamos apresentar ao Senhor a nossa necessidade mais premente. Se for da vontade de Deus, e que me leve à realização plena do meu existir, assim seja. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos aleluia, ouvir a palavra do Evangelho. Aleluia. Antônio proclama de Cristo Evangelho, caminho, verdade e vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer.
Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Jesus sempre sendo perseguido. É triste, muito triste. E muitas vezes nós não seguimos os mandamentos de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos de tudo que foi dito. Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele assumiu quando ele estava entrando em Damasco para perseguir os cristãos, que ele caiu, aquela passagem que sempre nós falamos, caiu do cavalo, aquela luz que o cegou. E ali ele recebeu uma catequese direta de Jesus. E Jesus enviou Paulo para ir catequizar todos os gentios, todas as pessoas que estavam afastadas, de todos que não eram cristãos. E ele foi, e ele assumiu aquela missão. Que nós já falamos na terça-feira passada, que Jesus veio para nos dar uma missão de resgatar o homem. E nós esquecemos muitas vezes disso. E aqui, o que acontece aqui? Os mestres e doutores da lei vão atrás de Jesus. Por que os seus... Está bem aqui. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus, nesse momento, irmãos e irmãs, ele desmascara o que está por trás dessas práticas apresentadas como religiosas. Fariseu e mestre da lei eram doutores em discipular como se fosse uma religião, como se fosse um dogma, e nada disso era verdade. E ele toma um exemplo concreto relativo ao quarto mandamento: honrar pai e mãe. Ele já vai a fundo. Quando Jesus, aliás, está bem aqui. Está bem aqui quando ele fala em corbã. Moisés ordenou: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 11. Sustento é corbã, aquilo que é consagrado a Deus. E Jesus vai no ponto. Corbã era o voto pelo qual uma pessoa consagrava a Deus os próprios bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Então, uma pessoa que tivesse uma casa, tivesse animais, tivesse dinheiro, tudo que fosse consagrado, que fosse entregue ao templo, ninguém mais poderia mexer. Ali só era do templo e dos fariseus e mestres da lei, que também estavam no templo. E o que acontecia? Aparentemente, Deus era louvado, mas na realidade, os pais ficavam privados do sustento. Aquele sustento necessário à sua sobrevivência, seja uma casa, seja um animal para poder trabalhar, para poder conduzir, e seja um alimento. Todo alimento também era consagrado, era corbã, consagrado a Deus. Enquanto isso, queridos irmãos e irmãs, o templo e os sacerdotes que ficavam no templo se tornavam cada vez mais ricos.
E as pessoas necessitadas que acreditavam naquela palavra dos mestres da lei, nos fariseus, que eram mestres da lei, doutores da lei, aquilo passava, não podia atender. E Jesus nos lembra muito bem do que Moisés nos deixou no quarto mandamento, recebido por Moisés nas mãos diretas de Deus: honrar pai e mãe. Aquele que não honra pai e mãe, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Palavra. Jesus vai a fundo para ver. Nós não podemos não deixar ser levados por tantas hipocrisias que muitas vezes querem nos impor. É uma obrigação que não é percebe-se que não faz parte da religião, mas sim do interesse particular de um determinado grupo, como foi o caso agora dos fariseus, desses doutores da lei. Eu quero ficar rico, eu quero que vocês contribuam, eu quero que vocês venham me ajudar, e o resto, a família, todo, pouco me importa, eu só quero aquilo. Então, acreditando que está louvando a Deus, que está agradando a Deus, vocês vão entregando, e nós temos conhecimento de muita coisa que acontece nesse sentido. Não é necessário estar citando nada, porque todos vocês que vieram por aqui, agradeço muito pela presença, e vocês sabem disso. Então, nós temos que nos ater muito. E nós já tivemos uma outra passagem, quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, atravessando aquele trigal, e eles foram apanhando espigas e comendo. Os fariseus falaram a mesma coisa. Por que eles estão comendo? Isso não pode ser feito. E Jesus, naquela ocasião, que também falaram em Corbã, que tudo aquilo era consagrado a Deus, o trigo era consagrado a Deus e tudo, Jesus entra com uma situação, uma passagem que eles não conseguiram responder e se retiraram. Davi fez a mesma coisa com seus homens, quando entrou no templo e tomou os pães que estavam consagrados, os alimentos que estavam consagrados e deu para seus homens comerem, porque eles estavam com fome. E não teve um fariseu, não teve um doutor da lei, não teve um sacerdote que conseguiu responder e combater o que Jesus falou. Por quê? Porque sabia que eles estavam errados. Mas quem está errado não quer dar o braço a torcer, quer que traga cada vez mais, convence, implora: eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer a Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar muito mais do que tudo aquilo que você me entregar. Não acredite tanto, irmãos. Vamos acreditar na palavra de Jesus, vamos acreditar no que Ele tem nos deixado, que é aquilo que nós precisamos, a verdade e a fé em Jesus e na sua salvação. É isso que nós precisamos ter na nossa cabeça, no nosso coração. E lembrando sempre, agradecer sempre, orar sempre. É a oração que nos aproxima de Jesus. É a oração que nos aproxima cada vez mais do Pai. Porque o nosso caminho é um só. Ele nos colocou neste mundo para que nós pudéssemos cumprir uma missão dada pelo Pai. Assim que terminarmos a nossa missão, nós voltaremos para o Pai. E gostaríamos de voltar e entrar na casa dele, não ficar numa fila de espera, porque nada fizemos de bom, apenas enganamos os nossos irmãos. Corbã é consagrado a Deus, mas consagrado a Deus aquilo que a nossa fé dá. Consagramos a Deus a nossa vida. A nossa vida pertence a Deus, a todos os seus ensinamentos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que eles possam estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, e que nós possamos fazer também a nossa parte,
estar sempre agradecendo. Que possamos comparecer, pelo menos aos domingos, o dia do Senhor, para nós ouvirmos a sua palavra, meditarmos na sua palavra, ouvirmos uma reflexão sobre a palavra de Deus. E que ela possa cada vez mais nos iluminar e nos proteger dessas intempéries que acontecem em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prosseguindo, vamos fazer agora a nossa devoção a Santo Antônio, bastante conhecida de todos nós. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vossa vida evangélica permitiu-vos carregar nos vossos braços o divino menino Jesus. Que o vosso exemplo possa iluminar a minha caminhada em todos os meus trabalhos e dificuldades e que, perseverando na realização da vontade de Deus, eu possa sentir também a presença de Jesus, meu Salvador, na minha vida. Reconheço-me frágil e necessitado do auxílio divino. Por isso, a vosso exemplo, desejo encontrar o caminho que conduz a Jesus, a quem tanto amastes e a quem também quero amar sempre mais. Intercedei por mim, para que a minha fé seja fortalecida, a minha esperança seja fundamentada no Senhor e o meu amor autêntico. Que Deus Todo-Poderoso me sustente na tentação e me livre de todos os perigos do corpo e da alma, e que eu possa viver piedosamente e morrer na vossa graça, assim seja. Assim seja. Pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos. Eis aí a cruz do Senhor. Afastai para longe de nós todos os inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Cura, Senhor, onde dói. Quem é que não tem uma pessoa doente, um parente, um amigo, alguém que, quando nós nos dirigimos à igreja, nos pede para fazer uma oração, lembrar de uma pessoa que está enferma, ou em casa, ou no hospital. Esse agora é o momento de lembrarmos dessas pessoas, colocarmos na nossa mente e no nosso coração, e vamos pedir a bênção aos doentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Curai, ó Pai, pela graça do Espírito Santo, os males dos doentes que pede a vossa misericórdia. Livrai-os das suas fraquezas, perdoai os seus pecados e expulsai tudo aquilo que os possa afligir, no espírito e no corpo. Devolvei-lhes, se for da vossa vontade, a saúde física e espiritual, a fim de que possam retornar às suas atividades. Isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E aqui nós temos um copo d'água. Vocês que estão em casa nos acompanhando, pode também estar ali com o seu copo d'água, a sua garrafinha de água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esta água para que nos proteja e renovai em nós a fonte viva da vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com coração puro e receber a vossa salvação. E que ela recorde a água de nosso batismo como fonte que jorra para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Água viva, ó água pura, transformar meu coração. Quando os apóstolos estavam na passagem do Sermão da Montanha, que estava o povo todo com fome, não sabia, eles não sabiam o que fazer, falaram: o povo está com fome, vamos despachá-los para que eles possam ir no povoado para comprar. E Jesus disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Então, com a bênção desses pães, nós lembramos agora
aquela passagem que Jesus disse: dai vós mesmo de comer. Isso é um alerta para nós também, que nós podemos muitas vezes ajudar de alguma forma aquelas pessoas que necessitam, através dos movimentos que existem nas paróquias, a nossa equipe de solidariedade, nossa pastoral da solidariedade, que tem uma preocupação com os pobres, que possamos lembrar deles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, abençoai estes pães. Ele, pela pregação e pelo exemplo, distribuiu o alimento da vossa palavra. Que estes pães recordem a todos os que comerem e distribuírem com devoção o amor com que vosso Filho Jesus Cristo alimentou a multidão faminta. Que lembre também o pão da Eucaristia que nos sustenta no mistério divino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo descido do céu para a salvação do mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se milagres tu procuras. E chegamos, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim do nosso Santo Antônio em seu lar, desta terça-feira. Desejo agora, de coração, com essa bênção, com a relíquia de Santo Antônio, que ela possa nos alcançar e nos atender naquele pedido que fizemos e que mais necessitamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e vos livre de todos os males da alma e do corpo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo que todos tenham um ótimo dia, uma boa semana e esperamos nos encontrar na próxima semana com Santo Antônio em seu lar. Tenha um ótimo dia, paz e bem. Paz e bem. Alta caridade falha a voz dos paduanos, torna manso iroso o mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar, e dá saúde aos doentes, glória seja dada ao Pai, glória